Olá pessoal do Aprenda Fácil, sejam todos bem-vindos. Dando sequência às nossas aulas, dessa série de aulas sobre a matemática financeira, nós vamos falar hoje sobre os regimes de capitalização. Então nós temos aqui, e é importante a gente ter esse conceito bem claro aí para a gente, nós temos aqui os juros compostos em relação aos juros simples. Essa linha azul dá os nossos juros simples. Está representando aqui os juros simples. Aqui nós temos o tempo passando, e aqui os valores. Então, o que acontece? Com juros simples, nós temos um crescimento que nós chamamos de crescimento linear, não é isso? Juros simples tem um crescimento linear, que é o que sai aqui em azul. E os juros compostos, eles têm um crescimento que nós chamamos exponencial. É um crescimento muito maior e a gente vai entender por que isso, tá? Então é fundamental entender essa diferença entre juros simples e juros compostos. Então nós temos aqui, no regime de capitalização simples, nós temos um crescimento linear. Por quê? Os juros que são calculados, aquela remuneração que é paga sobre o capital, que a gente já falou aí na nossa primeira aula, essa remuneração é paga sempre em relação ao capital inicial. Não é? Então isso dá um crescimento linear. Então nós temos aqui um exemplo bem prático, aplicando aí, no caso, você tem uma aplicação de R$ 1.000 no banco ABC, um banco fictício aí, aplicado durante 4 anos a uma taxa de 10% ao ano. Mas no regime de juros simples, isso é importante entender, juros simples. Então eu quero saber depois de 4 anos qual o valor total que eu vou ter. Então nós temos aqui o valor de R$ 1.000. Quando eu calculo aqui os juros do ano, começou no ano 1, eu apliquei R$ 1.000 no ano 1. Eu tenho 10% de 1.000, dá R$ 100, não é isso? Fazendo na calculadora aí 10% de 1.000, então eu tenho que R$ 1.000 vezes, como a gente falou de usar valor índice, 10% é 0,10, não é isso? Multiplica por 0,10, que é o valor índice, é R$ 100. Então aqui a gente deixou. Reparem que no outro ano, no segundo ano, também vai cobrar os juros sobre o R$ 1.000. Está calculando sobre o 1.000. No outro ano, 10% sobre o valor original. No quarto ano, 10% sobre o valor original. Reparem que sempre é sobre esse capital lá do início. Então o valor dos juros vai se repetir todos os anos. Então se eu tenho 1.000 mais 100, no primeiro ano eu estou devendo 1.100. No começo do ano seguinte eu estou devendo 1.100. Mais 100 de juros, eu vou dever 1.200. Aí o outro ano eu começo com 1.200. Mais 100 de juros, vai ser 1.300. 1.300 mais 100, 1.400. Ou seja, eu saí de R$ 1.000, no final do quarto ano eu tenho R$ 1.400. Ou seja, eu tive um crescimento de R$ 100 fixos aqui, porque ele está sempre calculando em relação ao valor original. No final eu vou ter um saldo devedor aí de R$ 1.400. Bom, quando eu falo de uma capitalização composta, e o crescimento a gente chama de crescimento exponencial, por quê? Esses juros, eles são calculados sobre o valor atualizado. Ou seja, os juros chamados da capitalização composta são juros sobre os juros que já foram cobrados. Por isso que eles são compostos. Ele vai se compondo, ele vai cada vez aumentando mais em relação ao valor que ele vai sendo capitalizado. Os juros são capitalizados, ou seja, ele junta ao capital. Isso que quer dizer juro capitalizado. Então nós temos aqui um exemplo parecido com o anterior, só que eu estou usando 10% ao ano, só que em juros compostos. Aqui vai render juros sobre juros. Então o que acontece? Quando eu pego o primeiro período aqui, nós já fizemos o cálculo, R$ 1.000, pegamos no primeiro ano, calculo 10%, multiplico por 0,10, que é o valor índice, 10 dividido por 100, deu R$ 100. Então de 1.000 mais 100 eu fico devendo 1.100. No ano seguinte, eu vou pagar 10% não sobre o 1.000, mas sobre o valor atualizado, sobre o valor que está capitalizado. O juro que estava aqui já foi capitalizado, aumentou o capital para 1.000. Então eu vou ter 10% agora sobre 1.100. 1.100 vezes 0,10 vai dar R$ 110. Então eu vou estar devendo 1.100 mais 110, vai dar 1.210. Esse valor aqui eu vou ter que calcular depois 10% sobre ele. 10% sobre 1.210 dá 121. Pego 1.210, somo com 21, com 121 dá 1.331. Esse passa a ser o capital do outro ano.
Os 10% vai ser sobre esse capital, não sobre o 1.000 que era lá, como era no juros simples. Eu vou pegar o valor capitalizado. Então, ele foi para 133,10, que é 10% sobre esse valor, né? Soma com esse, dá 1.464. Então, reparem, aqui a mesma taxa de juros, considerando juros simples, que não é capitalizado, deu 1.400 no total. Aqui nós temos um juro de 1.464. Por isso que quando a gente mostra aqui na curva, tá vendo? Ó, esse crescimento é linear. O outro crescimento dos juros compostos é um crescimento exponencial, porque ele vai dando juros sobre juros, então ele cresce muito mais rápido do que esse, que é um crescimento linear, que faz uma linha. Aqui faz uma expoente, porque ele vai rendendo juros sobre juros. Então nós temos aqui no final, mostrando, né? Aqui aplicou no banco ABC, né? Em juros simples, e esse aqui aplicou no banco XYZ, né? Que é um banco fictício aí, deu 1.464,10, ou seja, deu 64,10 de diferença. Por que essa diferença? Porque um foi juro sobre juro, e o outro só foi juro, chamado juros simples, né? Que não teve capitalização, aqui houve a capitalização. Então, essa é a diferença básica, tá? Então a gente quis dar esse exercício para ficar isso bem claro. Em seguida a gente vai fazer na próxima aula, né, fazer exercícios tratando dos assuntos que a gente viu até agora. Tá bom, pessoal? Não se esqueçam aí de dar o joinha e se inscrevam no canal. Tá bom? Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.